Olá, vamos aqui a mais uma aula, Brasil República Velha, dividindo essa aula em algumas partes aqui, iniciando pelos conceitos. República Velha é o período da história brasileira que vai de 1889 a 1930, também comumente chamada de Primeira República, certo? É o momento da proclamação do Brasil, né? A transformação aí do regime republicano através do golpe, né, militar, da tomada do poder por parte dos militares. Depois aí o imperador Dom Pedro II. Temos aqui uma organização, primeira fase da chamada República da Espada, que constitui aí os governos de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. E também nesse período da República da Espada temos uma subdivisão, que é a primeira fase, um governo provisório, né, até a instituição de uma Constituição, né, e o governo constitucional. Então, a República Velha, a Primeira República, é chamada inicialmente, na sua primeira fase, os dois presidentes de República da Espada, com uma subdivisão no governo provisório e constitucional. Após o fim, né, do governo Floriano Peixoto, que é o fim do governo da chamada República da Espada, vamos ter a República das Oligarquias, que também constitui a República Velha. A República das Oligarquias tem esse nome, né, porque foi dominada principalmente pelos grandes fazendeiros oligarcas, né? Também é comumente chamada de República do Café com Leite, por causa da proeminência, né, privilégio ao governo de mineiros e paulistas. Mas isso não é de todo correto, haja vista termos tido presidentes de outros estados. Tá? República da Espada, a espada como um símbolo dos dois presidentes militares, República das Oligarquias, as oligarquias representando aí os grandes fazendeiros. Tá? Antecedentes, vamos lembrar aqui dos motivos da crise do Império, só fazer uma lida, relembrar o assunto. Né? Mas a crise do Império se dá por causa da ascensão do movimento republicano a partir de 1870, a questão religiosa, né? Os conflitos com a igreja, já que o Império impunha à igreja o padroado, né? A igreja não tinha o exercício livre, né? Durante a Igreja Católica, durante o regime do Império, né? Tem uma bula específica, né? A bula Sílabus, em que a Igreja determina que sejam expulsos aqueles padres com ligações com a maçonaria. No entanto, né? Dom Pedro II impede, se torna obstáculo a isso, né? Os bispos então deveriam obedecer o Papa, né? Mas o imperador interfere, dizendo que se isso fosse acontecer, haveria uma condenação. Bom, questão militar, após a Guerra do Paraguai, né, os militares desejam ser mais proeminentes na participação política, certo? Temos aí a instalação da ótica positivista, né, o afastamento da política, a ideia da solução dos problemas através da política, através da tecnicidade. Né? Vamos ver também a questão da sucessão do trono, né? A princesa Isabel era casada com o conde de, né? E, consequentemente, ele iria se tornar também, né? Apesar dela ser a regente, ela poderia ser a regente do Brasil, ser a princesa, mas ele teria ascensão ao trono. E, por fim, o fim da escravidão, já que, como o imperador era conhecidamente, né, pró-fim da escravidão, e também, inclusive, promovendo bailes, participando de reuniões, né? Mas não tinha poder político. Mas quando o império foi extinguindo politicamente a escravidão através das leis abolicionistas, com a proclamação, com a assinatura da Lei Áurea sem nenhuma indenização, fazendeiros escravocratas deixaram de apoiar também o império, e aí instituiu-se a partir desses 5 pontos, né? Aí a crise do império e a deflagração aí propícia para a proclamação da República. Bom, temos aqui a foto, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, né, aquele que foi o primeiro presidente do Brasil. Ao lado aqui, né, um quadro que é famoso, né, uma pintura
mostrando ele adentrando um espaço fechado, aqui assumindo o poder. Ora, os historiadores falam sobre o fato, né, é que, primeiro, que o Marechal Deodoro da Fonseca tinha uma tradição, certo, de que ele tinha boas relações com o Império, mas que houve uma tensão política muito forte dentro do exército e que não houve, por parte da população, desejo do fim do Império. Então, muito se alega, né, muito se fala que é justamente um golpe militar, haja vista, né, uma república, ou seja, coisa pública, um governo que partiria do povo, ter sido iniciado sem participação do povo. Então, tem frases da época, né, do Lima Barreto e do Aristides Lobo, né, essas duas demonstrando justamente, né, que o povo não tinha participação. Ora, tem esse trechinho aqui, né, Cartas do Rio, a coluna do jornalista que o jornalista Aristides Lobo mantinha no Diário Popular e que tem, né, um, uma demonstração, né, de como foi vista na imprensa a instauração do governo republicano, né? Então é importante dar uma lida. Falei já sobre as fases da República Velha, né? A gente pode ver uma fase de consolidação, marcada pela instabilidade econômica e política, uma fase de institucionalização, práticas políticas que vão sendo, né, colocadas aí como regras do jogo. Quando eu falo sobre práticas, eu não estou falando somente sobre leis, mas também sobre costumes, sobre artimanhas políticas, né? E uma fase de crise, que é a fase final, vamos ver novos atores sociais e políticos surgindo. Bom, como é que a gente pode resumir o governo provisório? Começa com o decreto de regime republicano, com a transformação de províncias em estados, dissoluções dos governos monárquicos, né? Tudo agora seria, ao invés de indicado pelo imperador, mas encaminhar-se para um modelo que viesse a ser republicano, certo? Uma grande naturalização de estrangeiros, né? Nova pátria, nova república, teve uma coisa interessante. Estrangeiros que estavam aqui, imigrantes, foram naturalizados, né? Ganharam a cidadania brasileira, nacionalidade. A separação da igreja e do Estado e do ponto de vista político, né? O fim do poder moderador, fim do Senado vitalício, do voto censitário, do Conselho de Estado, das assembleias provinciais e a demissão dos presidentes de província. Ora, do ponto de vista econômico, ficou famoso o chamado encilhamento. Esse nome, né, tem a ver com o barulho que se fazia no Jockey Club do Rio de Janeiro ao encilhar os cavalos, né? Então tem uma tirinha aí da época demonstrando aí o quanto, né, as pessoas estavam afoitas numa corrida. Por que era essa corrida? Era uma corrida por dinheiro, né? Rui Barbosa, grande senador, grande jurista, foi nomeado ministro da Fazenda e para aquecer a economia brasileira, modernizar, sair da simples dependência do café, né? Ele decidiu incentivar a industrialização e diversificar a economia. Com isso, para isso, ele decidiu fazer grandes empréstimos para as pessoas para que elas pudessem abrir indústrias. Então, qual seria a ideia de Rui Barbosa? O Estado disponibilizava dinheiro, pessoas pegariam esse dinheiro, abririam indústrias, né? Daí surgiria um parque industrial um pouco mais moderno, geraria emprego, o Brasil teria uma produção melhor e isso, né, estimularia a economia e saindo assim da dependência do café. Acontece, isso foi feito a partir da emissão de papel moeda, né? Ou seja, o governo não tinha dinheiro, decidiu imprimir dinheiro. E ao imprimir dinheiro, o que foi que aconteceu? Essa impressão de dinheiro gerou aquilo que se faz toda vez que imprime dinheiro, muito dinheiro, a oferta, né? E isso gerou inflação. Ora, outra coisa é que começaram a surgir diversas empresas fantasmas, né? Muitas empresas foram criadas, empresas fantasmas, pegavam-se o dinheiro e não se criaram empresa nenhuma. O que aconteceu? A especulação, empresas fantasmas, aumento da dívida pública e inflação generalizada. Bom,
Na Assembleia Constituinte, né, vão se lutar por três projetos, né? Um projeto federalista, Brasil. Como é que seria a Constituição brasileira? A ideia de que teríamos uma Constituição no modelo americano, está defendida principalmente pelas elites agrárias de São Paulo e Minas. O que é que isso significa? Significa que as províncias teriam muita autonomia. Surgiu também ideias de um projeto jacobino, um projeto popular, um modelo francês, né? Tipicamente de classe média, classes médias urbanas. E o projeto positivista era o projeto do Exército, era o projeto que defendia que o Brasil se tornasse uma nação centralizada para garantir a nação. Era um projeto que tinha medo do país se separar, já que um modelo federalista daria mais um cunho muito mais autônomo para as regiões, então o projeto positivista pretendia concentrar mais poderes. Ora, né, o Brasil que vai surgir afasta o jacobinismo, né, um medo revolucionário, afasta também o liberalismo efetivo, o projeto federalista, e constitui-se do positivismo. Ora, que como está aí na bandeira do Brasil, né, ordem e progresso. É um lema positivista. Constitui-se da doutrina de Augusto Comte, né, que precisa se organizar para se gerar o progresso. Então está aí a Carta Republicana da Constituição de 1891. É a Carta Republicana Federalista e que dividiu o Brasil em 20 estados, né, um Distrito Federal, município neutro e a tripartição dos poderes. O voto aberto para homens maiores de 21 anos. Temos aqui essa charge fazendo a demonstração e aqui um pequeno resumo de como ficou a Constituição Republicana. Ora, uma fase interessante é o que vai acontecer após a Constituição. Então, aqui uma imagem, um retrato de Marechal Deodoro da Fonseca jurando sobre a Constituição, né? Ele, apesar de uma oposição, continua no poder, né? Ele compõe uma maioria e com a pressão dos militares continua no poder, eleito presidente. Mas há uma disputa aí entre civis e militares a partir dos dois projetos, federalistas e centralistas. O Congresso tenta limitar o poder do presidente, que aí ele, para se manter no poder, decreta estado de sítio e fecha o parlamento. Então vemos aí o autoritarismo, né, militar aí tentando se impor no poder. Veja que é uma luta, né, desde o início da República para poder esses projetos se coadunarem, o projeto federalista e o projeto centralista, um projeto civil, um projeto militar. A crise vai se acentuar, né? O Deodoro acaba sendo pressionado e renuncia. Renuncia sob pressão do exército e do seu vice, né, Marechal Floriano Peixoto, que vai assumir o poder. Temos assim, né, a destituição dos apoiadores de Deodoro e o Floriano assumindo o poder e reabrindo o Congresso. Faz um acordo político com as oligarquias, prometendo que não vai continuar no poder, mas que vai convocar eleições ao final do seu mandato. Para poder articular isso melhor, né, ele vai tentar estimular a industrialização com a facilitação do crédito, tentando fazer com que a classe média, né, a classe é, burguesa, conseguisse aí uma parte economicamente um pouco mais de é, contrapartida do governo. Faz o controle da emissão monetária, ou seja, faz o controle da moeda, né, enxugando o papel moeda que estava disponível, que foi derramado por causa do plano de encilhamento, e faz um congelamento de preços. Com isso, congela preços dos aluguéis e dos alimentos, fazendo com que a inflação caia artificialmente. No entanto, o enxugamento da moeda faz com que isso também tenha um outro estímulo e faz com que essa queda de preços ela seja um pouco mais efetiva. Com isso, ele acaba ganhando também, sendo bem quisto entre as camadas populares. Ele, né, apesar de não
apesar de ser acusado de autoritário, porque não convocou eleições imediatamente, ele vai conduzir o governo até o final do seu mandato. É conhecido como Marechal de Ferro porque vai enfrentar algumas revoltas, entre elas o Manifesto dos 13 Generais, a Revolta da Armada no Rio de Janeiro e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, em que ele vai derrotá-las e vai permanecer no poder. Temos aqui, né, um pouco mais sobre a Revolução Federalista. É importante fazer uma leitura, né? É um evento que toca tipicamente, né, aí o Rio Grande do Sul, né? E temos aqui um pouco a explicação sobre a Revolta da Armada, em que, inclusive, nessa Revolta da Armada, os marechais, os generais que assinaram o manifesto de protesto, ameaçaram, inclusive, né, bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Encerra-se assim essa primeira parte da aula.